Boa noite. Estavam tão animados? Were you guys excited? Coisa boa. That's great. Então. Tá firme aí, velho. Pronto. Queridos, Brothers, ontem nós fizemos uma linha do tempo yesterday we did a timeline para entendermos o nascimento da igreja in order to understand the birth of the church e todos os desvios que a igreja passou And all até the- chegar a nós. and all of the deviations that happened up to the point that we're in today. Fizemos para entender o contexto que a gente vive We hoje. did it to understand the context which we live in today. Como se formou esse contexto que vivemos hoje. How this context became. Eu creio que deu para ter uma ideia, não deu? I think we got an idea, right? Já está todo mundo aqui bom de história da igreja. Everybody here is good with their church history, right? Mas Marcelo fez uma pergunta aqui hoje de manhã But this morning Marcelo asked a question, e eu fiquei pensando, mas eu não falei sobre isso. and I started thinking like, I didn't speak about this. E aí eu vi que vocês também não responderam, ninguém respondeu nada. And then I realized that nobody answered anything E a, or answered the question. e a pergunta era, qual é a planta? And the question was, what is the blueprint? A gente falou muito que tem que ter uma planta. We said we need to have a blueprint Falou muito que a gente tem que edificar. and that we need to edify. Temos um trabalho para fazer, não? We have a job to do, Um trabalho de restauração. a job of restoration, Mas a planta, a gente não fala. but the blueprint we didn't really talk about. E eu pergunto, qual é a planta? And I ask you, what is the blueprint? O que é a igreja? What is the church? Qual é o material dessa obra? What is the raw material of this work? Por que tudo isso? Why all of it? Hoje eu quero meditar um pouquinho sobre essas coisas que eu I acabei want- de perguntar. I want to meditate a little bit on these questions I just asked. Para fazer isso, To do this, nós vamos ter que fazer outra linha do tempo. we're going to have to go back and do another timeline. Só que agora nós vamos voltar não só 2000 anos atrás. But now we're not going to go back 2,000 years. Nós vamos voltar lá no início da criação. We're going to go back to the creation itself. E a gente vai vir andando And we're going to start walking para a gente entender, so that we can kind of understand. completar o contexto. And we can complete our context. Estão dispostos? You guys willing to go there with me? Se 2000 anos demorou 2 horas, If 2,000 years took 2 hours, aqui vai demorar 4 anos para cima. it's going to be like 4 up. Não, mas nós vamos resumir bastante também. No, we're going to summarize a lot of it. Então vamos voltar lá na criação. So let's go back to creation. Quando Deus criou o homem, When God created man, Deus criou Adão e Eva lá em Gênesis crea- 27. created Adam and Eve in Genesis 1:27. Deus tinha comunicação com o homem. God had communication with man. Deus visitava Adão todos os dias para conversar. God visited Adam every day to talk. Havia um relacionamento There was entre this- Deus e o homem. There was a relationship between God and man. Deus queria filhos. God wanted children. Deus queria uma família. God wanted a family. E por isso ele criou o homem. And that's why he then creates man. E ele deu ao homem uma mulher, He gave man a woman para que eles tivessem muitos filhos. so that they could have many children. E Deus deu uma ordem para Adão. And then God gives Adam a command. Agora vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. Go multiply and fill the earth. Gênesis 1, 27 e 28 fala isso. Genesis 1:27, 28 says this. Diz assim:
says, Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. so God created man in his own image. In the image of God he made him. Man and women he created. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. And God blessed him and said, be fertile, fill the earth and multiply. Então Deus tinha desejo no seu coração. So God had this desire in his E heart. esse desejo levou Deus a criar o homem And this desire led to God creating e dar Man. ao homem uma mulher and to give him a woman para que eles se multiplicassem so that he could multiply e enchesse a terra. and fill the earth. Deus queria ter filhos. God wanted to have children. Deus queria uma família. He wanted a family. Amém? Amen? Vocês sabem disso, né? You guys know this, right? Mas o pecado However, sin entrou na história. entered the story. E o pecado separou o homem de Deus. And sin then separates man from God. Quando o homem pecou, When man sinned, o homem foi separado de Deus. he was set aside from God. Deus havia dito que se ele comesse, ele morreria. God said, if you eat of this fruit, you shall die. Ele comeu e morreu. And he did, and he died. Morte é separação. Death is separation. Ele foi separado da vida. He was separated from life. Ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. He was created in the image of God. E a vida dele dependia de Deus. And the life that he had depended on God. A vida estava em Deus. Life was in E God. quando o homem se separou de Deus, When man separates himself from God, o homem morreu. man dies. Morrer é perder o contato. To die is to lose contact. Quando alguém que está no nosso meio morre, When somebody that is amongst us passes away, o corpo pode estar aqui, the body can be right here in front of us, que a gente perdeu o contato. but we have lost this contact Não with the tem person. como comunicar. We can't communicate with it. E o homem perdeu o contato com Deus. And man lost this contact with O homem God. morreu. He died. Em Isaías 59, 1 e 2, In Isaiah 59, verses 1 and 2, diz assim: says this, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, or his ear dull that it cannot hear. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. Havia uma nova realidade agora. There was a new reality now. O homem perdeu a comunhão com Deus. Man lost his communion with God. Aquelas visitas de todas as tardes That afternoon visits from God, não existiam mais. didn't exist anymore. Deus tinha o propósito de ter muitos filhos, God had a purpose to have many children, e agora os seus filhos perderam a comunhão com Ele. but now his children lost fellowship with him. Não faria sentido para Deus continuar a história desta forma. It wouldn't make sense for God to continue the story in this manner. Não faria sentido para Deus ter o homem sem ter comunhão com Ele. It wouldn't make any sense for God to make man and not have any fellowship with Deus him. queria desfrutar dos seus filhos. He wanted to enjoy his children. Eu vejo que aqui tem muitas crianças hoje. I see that many children are here today. Esses pais que quiseram ter esses filhos, These parents that wanted to have these children, quiseram ter os filhos para ficar pertinho deles, they wanted to have children to be close to them, para amar eles e ser amado, to love the children and to also be loved by them, para ter comunhão com eles. to have this fellowship with them. Se você propusesse para eles aqui, esses pais, If you were to propose to these fathers or our parents, vamos fazer o seguinte: let's do this. vocês vão ter filhos e assim que eles nascerem, a gente tira eles de vocês. You're going to have children, as soon as they're born, we take them away. Vocês não vão ter mais contato com eles. You will have no more fellowship or contact with them. Ah, eu creio que ninguém ia querer ter filhos. I doubt anyone here would want to have kids. Que graça teria? What's the point? Nós queremos filhos para ter comunhão com eles, We want children so that we can fellowship with para them, desfrutar deles. so that we can enjoy them. E Deus não se conformou com isso.
And God was not going to let that E by. sabe que Deus não desistiu do seu propósito. We know that he never gives up on his E purpose. Deus então entrou em ação. He then enters into action. E aí começa uma história. And then a story starts. E nós vamos agora falar dessa história, And now we are going to talk about this, que foi a ação de Deus depois do pecado. which is what God did, the actions that God took after the fall. Então nós vamos navegar no Velho Testamento até chegar a Jesus. So we're going to go through the Old Testament up to Christ. Quando Deus viu que o homem começou a se multiplicar, And when God saw that man started to multiply itself, e com a multiplicação começou a multiplicar a maldade, and with its multiplication, also sin started to a multiply. iniquidade. Iniquity started to Aquele multiply. homem que ele havia criado, que era a sua imagem e semelhança, Man that he had created according to his image and likeness, aquele homem que foi criado para ser a glória de Deus. the man that was created to be the glory of God. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse que era bom. When he created all things, God himself said, this is good. Quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom. And when he created man, he said, this is very good. E agora o homem era muito mau. And now man was very bad. Agora o homem era a vergonha da criação. It was the shame of creation. E Deus se arrependeu de fazer o homem. And God repented of this, of E making mankind. Deus queria destruir o homem. And he just simply wanted to destroy E them. Deus falou: eu vou acabar com o homem da And face da he terra. said, I will annihilate all man from the face of the earth. Mas aí ele viu um homem. However, he saw one man. Ele viu Noé. He saw Noah. E ele falou: não, esse aqui é um homem que eu vou preservar. He says, no, I'm gonna save this one. Então ele conversou com Noé So he talked to Noah. e mandou Noé fazer a arca. And he said, build me an ark. E aí veio o juízo sobre toda a terra, Judgment then came over all the earth, menos aqueles que entraram na arca com Noé. except for those that did not go into the ark, or that went into the ark with Noah. Foram 8 pessoas, 8 people. Noé e sua família. Noah and his family. Saíram da arca. They leave the ark. E aí Deus deu a mesma direção. God then gives the same directions. Deus zerou. He started over. Pegou só Noé e a sua descendência. He got Noah and his descendants E falou para eles assim: and said it like this. agora vocês multipliquem e encham a terra. He says, okay, now you go multiply and fill the earth. Agora vocês espalhem por toda a terra. Go over all the earth. O que eles fizeram? What did they do? Tiveram uma ideia. They had an idea. Sempre assim. It always starts with an idea. Sempre tem uma ideia. Let me have an idea. Alguém falou: Someone said, vamos construir uma torre. let's build a Uma torre bem alta. tower that's so high Para que a gente não se disperse. so that we do not disperse. Ué, Deus falou para encher a terra. God said the opposite. God said, go and fill the Deus earth. falou para encher toda a terra e agora eles queriam ficar juntinhos. He said, go and fill, but these are like, no, let's just stay close. Deus volta lá e entra de novo, interfere. And God once again has to come down and interfere. Diz a palavra que Deus os espalhou por sobre toda a terra. And the word of God says that God himself, he spread all of them throughout the face of the earth. E nesse processo de espalhar, Deus deu línguas diferentes. And in this process of spreading or dispersing, he gave them also languages. E hoje nós estamos aqui falando com tradução por causa disso. And today we're here speaking in translation because of this. E aí a história segue. The story continues. Deus vai ver um homem God goes and finds another man e chama esse homem, and calls this man Abraão. Abraham. E Deus faz promessas para Abraão. And he makes promises to Abraham. Deus promete a Abraão um filho. He promises Abraham a son. Ele pensava que não ia dar porque já era velho. He thought it wasn't going to work out because he was old. Mas vocês sabem a história. You know the story. No tempo certo, nasceu Isaac. At the right time, Isaac comes. A gente às vezes critica a Sara porque ela se apressou, né? Sometimes we kind of criticize Sarah because she kind of got ahead of herself. Na verdade, Sara também teve uma ideia. In reality, Sarah also had an idea. A Sara pensou assim: a promessa não é para mim, é só para você, Abraão. Sarah said, the promise is not for me, it's just for you, Abraham. Então você podia aí tomar a sua concubina e ter um filho com ela e pronto, vai So- cumprir a promessa. So maybe get your concubine and kind of have a son or a child with her and it'll be all good. Ela quis ajudar a Deus. She tried to help God.
Deu ruim, né? It didn't work out. Nós estamos pagando também até hoje. We are paying the price for that mistake still Consequência today. dessas ideias. All because of ideas. Mas dá para entender a Sara. We can understand Sarah though. Afinal de contas, foram 25 anos. I mean, it was like 25 years. Parece que foi 2 meses, 3 meses, mas não foi não. You may feel like, oh, it was like a few months that she waited, but it wasn't. Ela até que esperou bastante, She actually kind of waited a while, mas foram 25 anos. 25 E a gente years. sabe que teve Isaac. And then we know Isaac came. E aí depois de Isaac veio Jacó. After Isaac, Jacob comes. Aí Jacó teve os seus 12 filhos. Jacob has his 12 children. Esses filhos que depois se tornaram as tribos. It becomes the 12 tribes of Israel. Desses 12 filhos de Jacó veio José. Out of these 12, then Joseph comes. Aí vocês lembram da história? You guys remember the story of Joseph? José foi vendido, He was sold to Egypt. foi levado para o Egito. He was taken to Egypt. E lá ele passou muitas And situações, he went through a lot there até se tornar o príncipe do Egito. until he becomes the prince of Egypt. E com a ida dele para o Egito, And with his going there, o Egito se tornou a maior potência daquela época. because of him, Egypt became the most powerful nation at the time. Porque Deus deu a ele um sonho, Because God gave him a dream, e no sonho iria haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome. he was able to interpret that it will be 7 years of plenty and then 7 years of famine. E mandou ele separar, ensinou ele a guardar os grãos por 7 anos. And God taught Joseph how to set that aside for 7 E years. quando veio a fome, o Egito era o único que tinha comida. And when famine came, Egypt then had all the food. Então todos foram comprar comida do Egito. So everyone went to buy food in Egypt. E aquele trajeto que depois Moisés demorou 40 anos para fazer, And do Egito a Canaã, And the trajectory that later Moses took 40 years to go from Egypt to Canaan, eles faziam num tempo muito menor. it actually took a much shorter time. O povo de Canaã ia lá comprar comida do Egito e voltava. The people of Canaan would go to Egypt to buy food. Lembra que os irmãos de José iam lá, compravam comida e voltavam. Remember that the brothers of Joseph would go to buy food and come back. E isso acontecia repetidas vezes. And that happened repeatedly Até que José falou: until Joseph said, traz meu pai, bring my father, traz Benjamim. bring Benjamin, E depois se revelou para eles. and reveals himself to them. E aí disse para eles: tem uma terra aqui no norte do Egito, And he says, look, there's a land up here north of Egypt chamada terra de Gósen. called Goshen. Traz todo mundo e vem para cá. Bring everyone and just live there. Vocês não precisam ficar fazendo essa viagem. You don't need to like kind of go back and forth. E José sabia que era 7 anos. Joseph knew it was 7 years. Ia ser 7 anos de fome. It was 7 years of famine. E aí eles foram para lá. Then they went there, E aí foi um galerão. and then Foi muita gente. a lot of people. Não foi só a família dele, não. It wasn't just a family, Aí foi aquele monte de agregado. it was a bunch of aggregators. E um vai trazendo o outro, né? And one brings the other, Um vai trazendo o outro. and one pulls the other in. Não sei se vocês já viram isso acontecer em algum lugar. I don't know if you've ever seen that happen before. Não sei se essa cena é familiar para você. I don't know if it seems familiar to you. Um imigrante vai trazendo o outro, né? One immigrant brings more E um vai trazendo o outro. and brings another one. Quando assusta, são milhões, né? When you look back, it's like millions in. E lá chegaram a mais de 2 milhões. And now then 2 million people were there. E eles ficaram lá, irmãos. And they stayed there. E aí acabou a fome. And famine was over. E quem disse que eles queriam voltar? And who said they wanted to go back? País rico. It was a rich country. Eles vão voltar para Canaã. Why am I going to go back to Canaan? Já tinha esquecido da promessa. They have forgotten the promise. Que Deus falou que era para Abraão ir para Canaã. God said to Abraham, go to Canaan. E eles nem lembravam mais disso. And they didn't even remember that anymore. Não, nós vamos ficar aqui agora no Egito. Now, we're staying here in Egypt now. E aí ficaram lá. And there they stayed. Já viram essa cena acontecer também, né? You guys seen that happen before, right? Isso tudo é muito familiar com a gente. It's very familiar to us here. Mas aí passaram-se os anos. But then years go by. E o faraó morreu. Pharaoh dies. José morreu. Joseph dies. Morreu aquela geração. All that generation passes away. Perto de 400 anos. And se passaram. 400 years go by. Mas antes, But then before, surgiu um faraó. there's a new Pharaoh that E came. como o Egito estava em plena riqueza And how Egypt, because Egypt was so wealthy e em plena construção, and building so much, começou a faltar mão de obra.
labor started to be in need. E o faraó olhou para o norte e falou: quem é esse pessoal aí? And Pharaoh looked up north and said, "Who are these people here?" E aí falaram para ele: é uns pastor de ovelha, uma turma aí à Oh, it's toa. like some shepherds that live up there. Traz lá, pega todo mundo, nós vamos botar para trabalhar para nós. Bring them all and then make them work for us. E foi assim que o povo se tornou escravo no Egito, And that's how the people then become slaves in Egypt, porque não voltaram para Canaã. because they didn't go back to Canaan. E aí toda essa história durou 400 anos. And then 400 years is how long this took. Aí Deus levanta um homem, So then God once again lifts up one man, Moisés. Moses. E aí vocês já sabem também da história. And you know the story. Moisés vai lá no Egito para tirar o povo. Moses goes to Egypt to take them out of Egypt. Faz todos aqueles sinais All the miracles and signs, e tira o povo do Egito. and takes the people out of E Egypt. sai com aquela caravana atrás dele. And then takes that caravan of people. E eram mais de 2 milhões de pessoas. And it was more than 2 million people. A Bíblia fala em 700 e poucos mil homens, The Bible- fora mulheres e crianças. The Bible says it's about 700,000 men, not counting women and children. Se você contar mais uma mulher e mais um menino, If you count one more woman to that, plus one more child, já dá 2 milhões e 100. it's already about 2.1 million. Geralmente tem mais mulher do que homem em qualquer lugar. Usually there's more women than men, and I mean, that's anywhere. Menino nem se fala. And children, I mean, yeah. Então tinham mais de 2 milhões seguramente. So way more than 2 E million. saíram Probably. pelo deserto seguindo Moisés. And they went through the desert following Moses. E quando saíram do deserto, cruzaram o mar, When they crossed then the sea, aí aconteceu algumas coisas, some things happened. mais ou menos uns 3 meses. Around 3 months, E aí Deus chamou ele para o Monte Sinai. God calls him to the Mount Sinai. E ali Deus ia dar a lei. And there God would give the law to Moses. Porque eles não saíram para ser um povo sem lei. Because they were not going to be a people without law. Deus tirou eles da escravidão. God took them out of E slavery Deus prometeu levar eles para Canaã. and promised them to take them to Canaan, Mas para eles andar segundo Deus. but they needed to walk according to God, Para que eles obedecessem a Deus. so that they may obey God. E Deus fez uma promessa para eles. And God made them a promise. Êxodo 19, de 5 a 6. Exodus 19, 5 to 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Now therefore, if you indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people, for all the earth is mine. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, If you indeed listen to my voice and keep my covenant, sereis reino de sacerdotes e nação santa. you will be a kingdom of priests and a holy nation. E Moisés disse isso para o povo. And Moses does give the message to the E people. na sequência, Deus dá os 10 mandamentos, And following that, God then gives the 10 commandments, que está em Êxodo 20, 19. which is in Exodus 20, verse 19. Não, desculpa. Não está nesse versículo, mas Deus deu os 10 mandamentos. Oh, so God, no, it's not in this verse. God gives the 10 commandments, E Deus chamou o povo and God then calls the people para falar com o povo. to speak to the people. E o povo teve medo. And the people were scared. Quando o povo ouviu Deus falando com Moisés, When people heard God speaking to Moses, o povo não quis. people they didn't want it. E o povo disse assim para Moisés. And the people literally said this to Moses. Esse é o texto de Êxodo 20, 19. That's Exodus 20, verse 19. Disseram a Moisés: And they said to Moses, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos.
And you speak to us, and we will listen, but do not let God speak to us, lest we die. Então o povo disse: vai você lá, Moisés. It says, you, Moses, go. A gente fica aqui. We'll stay here, E Deus fala com você and God can speak to you. e você fala com a gente. You can speak to us. Nós estamos com medo de chegar lá perto e morrer. And we're kind of scared of getting close and dying. E Deus aceitou. And God accepted that. E Moisés passou a ser o intercessor ali, o And intermediário. And Moses started to become this mediator between them and E God. assim Moisés deu toda a lei. Moses then gives the law, E assim o povo seguiu viagem. and people then started this trip or continued his journey through the desert. Aquela viagem que duraria 40 anos. That journey would end up taking 40 years. Só que o que Deus queria? But what did God want? Deus queria estar com o seu povo. He wanted to be there with the people. Então Deus pediu a Moisés para construir um tabernáculo. So then God says, I'm going to ask Moses to build a tabernacle. O tabernáculo era móvel, Tabernacle was able to move around. ele era desmontável. It could, break it apart. Por que que ele era assim? Why was it built like that? Porque o povo era um povo peregrino. Because it was a people of that sojourned. O povo tinha que atravessar o deserto. The people needed to go through the desert. E eles paravam And they would stop. e armavam o acampamento. They would set camp. E Deus queria também ter uma barraca And God also wanted to have a place or a para tent acampar junto com eles. so that he also could be with E them. aí quando eles levantavam o acampamento para seguir viagem, And then when they get up and then make camp, desarmava o tabernáculo e levava junto. they would disassemble the tabernacle and take it with them. E assim Deus começou a habitar no meio do seu povo. And in this manner, God started then to dwell within his people. Tem uma foto desse acampamento aí para vocês me passarem? Is Daniel there e any Drew? picture of this, of the tabernacle or Do acampamento? No, do camping? no, the camp? Todo mundo. Okay. Not today. I sent you yesterday. The camping and the tabernacle, inside the tabernacle. Ok, seguimos enquanto ele acha a foto. We'll continue as he looks for it. Quando ele achar, vocês me falam, tá? Whenever he finds, you tell me. Então Deus pegou daquele povo God then takes the people, uma tribo, he took from the people, a tribe, uma tribo de Levi, the tribe of Levi, e determinou que esse era o pessoal que ia servir a Deus ali. and determined that only this tribe was going to serve God in this manner. Eles iam montar o tabernáculo e desmontar o They tabernáculo. would set up and disassemble the tabernacle. Eles iam carregar o tabernáculo. They would carry it. Ninguém mais podia fazer aquele serviço. No one else could do that job. Só eles. Only them. Eles foram separados para isso. They would set aside just for this. E era a tribo de Levi. And it was the Levites. Aí o acampamento. This is how it looked like. Esse era um acampamento de Israel. This is how the Israelites would camp. Então, em volta, So around him, tem as 12 tribos. you have the 12 tribes. Então, era 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste. So it was 3 north, 3 south, 3 east, and 3 west. E o tabernáculo no meio. And a tabernacle right in the middle. E aí, Deus habitava ali com eles. And God then would dwell with them. Obrigado, Drew. Depois você me mostra outra. Thank you, Drew. Fala que depois ele mostra outra. Depois que você mostra. You'll show the other one later. E Deus separou um homem And God then set one man aside para ser o chefe dos sacerdotes. to be the priest or the chief of the O priests. chefe chamava sumo sacerdote. And they would call the high priest. E esse homem foi Arão. And his name was Aaron. Arão era o irmão de Moisés. He was Moses' brother. E quando ele escolheu Arão, And when he chose Aaron, deu briga. there was a fight Porque mais gente queria ser escolhido também. because other people wanted to be chosen. Bem coisa de homem mesmo, né? It was very, man-like. Por que não me escolheu? Então, Why didn't you choose me? então para acabar com a confusão, So in order to kind of end this mess, Deus pegou os que queriam ser escolhidos God kind of got the ones that also wanted to be chosen, e também o Arão, and also Aaron, mandou eles pegarem uma vara de pau seca. and told them to get like a stick, a dried stick, Um
pedaço de pau qualquer no meio do just mato. a random one in the woods. E pegou e mandou botar dentro da arca. And he Todo said- mundo botou. Put it all inside the ark, and all of them did. E marcou qual era a vara de cada um. And they all kind of marked each one's. Combinou assim, Stick. a vara que florescer And he says the stick that kind of blossoms é o escolhido. is the chosen one. E a vara de Arão floresceu. And Aaron's stick was able to blossom. Terminou a confusão. And there was no more mess. Deus escolheu Arão. God then chose Aaron. Êxodo 28:1. Exodus 28:1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Now take Aaron your brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister to me as priest. Aaron and Aaron's sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Amém. E assim aquele povo, chamados levitas, The people called Levites, ou sacerdotes, or the priests, era o povo que servia ao Senhor. was then the people that would serve the Lord. Tudo que era concernente ao templo, eles que faziam. Everything that had to do with temple, it was them. Eles tinham turnos de 24 horas. They had a 24-hour crew. Nunca paravam de trabalhar. They never stopped working. Eles cuidavam da música, They would take care of the songs, da limpeza, of cleaning, dos sacrifícios, das of the ofertas sacrifices that people brought, e de todo o serviço que tinha que ser feito. and every single work that had to be done. Era esse pessoal que fazia. They were the ones to do it. E aí seguiram viagem. Then they would continue along on their journey. Deus no meio do seu povo. God in the midst of his people. E aí cruzaram o deserto. Then they crossed the desert. Chegaram lá no final. They get to the end of the journey. Passamos aí 40 anos, hein, gente? 40 years, okay? We skipped. E aí Moisés ia morrer. And then Moses dies. Porque Deus falou que ele não ia entrar na terra, que ele só ia ver. Because God told Moses, you're not going to enter it, you're just going to see it from Chega um far. momento, Deus fala com ele, ó, vamos subir o monte lá que eu vou te mostrar a terra porque acabou seu tempo. And there's a time in the Bible that says that God says to Moses, go up to the mountain, I'm going to show you because your time is up. O que Moisés faz? What does Moses do? Repete a lei para todo mundo. He then repeats the law to all people. Eles têm aí o livro de Deuteronômio. You have the book of Deuteronomy. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. The word Deuteronomy means the repetition of the law. Porque Moisés repetiu toda a lei para o povo. Because Moses repeated its whole law back to the people. E por que Moisés teve que repetir a lei? And why did Moses have to do this? Porque quando eles não creram em Deus, Because when they didn't believe in God, que os espias entraram na terra e tinham homens muito grandes lá dentro, that the spies went in and come back and said there was the giants for them, e não creram que Deus poderia dar eles a terra, and that they didn't believe that God was powerful enough to give them the land. Deus queria destruir todo o povo de God novo. wanted to destroy everyone. Mas Moisés intercedeu But Moses interceded. e falou, não faço isso não. Says, please don't do this. Moisés foi muito ousado. Moses was actually very bold. Moisés chegou a falar para Deus, se for destruir, ele vai destruir eu também. He actually said, if you destroy them, then you destroy me. Mas aí Deus falou, então tá bom. God then said, okay, fine. Mas eu vou voltar com vocês para o deserto. But I will go back with you then to the desert. Eles já tinham chegado no final lá. They had gotten to the end. E nós vamos esperar todos os maiores de 20 anos morrer. And he said, I'm going to wait for all that were older than 20 to die. Só vai entrar na terra os de 20 anos para baixo. Only in the promised land will enter those that are 20 and under. E aí que o negócio demorou. And then things took a long E aí foi time. morrendo. And people started to die and pass away naturally. Ou seja, aquele povo que chegou lá In other no words, final, the people that arrived to the end, que era o povo que ia entrar com Josué na terra, that was going to enter with Joshua in the promised land, eles quando eles ouviram a lei lá no princípio, when they heard the law back in the beginning, eles eram criancinha. they were children. Então teve que repetir tudo para eles. So they had to repeat everything to them. Agora vocês são adultos? Oh, now you guys are grown up? Deixa eu falar um negócio para vocês. Let me tell you guys something. Nós vamos entrar na terra aí, We're going to go into this land, mas lá but there, vai ter que andar assim. you're going to have to live in this and this and this manner.
e botou tudo de novo. And he once again sets everything up. Ele falou, agora posso ir embora. And he says, okay, I can pass away now. Aí subiu o morro, He goes up to the hill, viu a terra saw the land, e morreu. and passes away. E aí Josué tomou o bastão. Joshua then picks it up from E aí Moses. Josué entra na terra. He then enters the promised land. Josué começa a conquistar a terra. He begins to then conquer E lands. conquista muita coisa. And he conquers a lot. E vai tomando posse da terra And prometida. he just takes over all of the promised land. Porque Deus não prometeu para eles uma terra vazia. Because God didn't promise them just an empty land, Deus prometeu para eles uma terra que tinha muita gente. but also a land that had a lot of people Eles already. tinham que tomar a terra. They had to go and take the land, Conquistar a terra. to conquer the land. Que Deus ia dar a eles a terra. And God was going to give that to them. Mas tinha batalha, But there was battles, tinha luta. there was fighting, E Josué batalhou com eles. and Joshua then would battle with them. E no finalzinho do livro de Josué, And towards the end of the book of Joshua, quando está falando da morte de Josué, when they're talking about the death of Joshua, diz assim que Josué já estava morrendo velho, it says that he was already passing, he was much older, mas ainda tinha muita terra para conquistar. but it said, it still had so much land to conquer. E aí Josué morreu. Then Joshua passes. E aí vem período chamado período dos juízes. Then Judges comes, as a new time starts called the time of the Judges. É livro que às vezes muita gente não gosta de ler, mas é livro muito interessante, muito bacana. Sometimes we may not like to read the book so much, but it's a very Eu creio que interesting vocês estão book. lendo ele, né? I believe you guys are reading Vocês it. estão lendo Juízes. You guys are actually Então, in pronto. Judges now. Então, Juízes é livro muito legal. It's a very nice book. É período onde não tinha líder. It was a period that there was no specific leader. Então, o livro de Juízes ele é ciclo. So the book of Judges is a cycle. O povo se acerta com Deus The people get right with God e eles têm paz. and they have peace. E depois eles desagradam a Deus, Then they depart from God, desobedecem a Deus, disobey God, vão atrás de outros ídolos, go after other se idols, misturam mix themselves e up. aí eles passam dificuldades. Then they go through E aí difficulties. os inimigos vencem eles. Enemies come and overcome them. E aí Deus tem que levantar alguém. And then God needs to lift someone Aí up. Deus levanta juiz. Then a judge comes up. E aí o juiz liberta o povo. And the judge then, frees the E o people. povo volta para Deus. And then the people come back to God. Aí o povo tem paz. Then they have peace. E aí passa tempo, Then a time go by, o ciclo se repete. and the cycle just repeats. Então sabe aquele espiral que a gente tem nos cadernos, assim, que faz assim? You know the spiral that kind of is on our notebooks, É ciclo, mas não é ciclo no mesmo lugar como uma aliança. It's a cycle, but not like a cycle in place, É ciclo que faz assim. like a ring. It's a cycle that kind of goes like this. A história vai andando. History continues. E aí Deus levanta muitas pessoas nesse período. And in this moment, in this period of time, God Vocês lifts up a conhecem- lot of people. Vocês conhecem muitos juízes. You know a lot of judges. Por exemplo, Sansão era juiz. Samson, for example. Gideão, juiz. Gideon was one. E Samuel foi o último juiz. Samuel was the last judge, Mas tem vários outros juízes. but there were several others. Samuel foi o último. And he was the last one, E Samuel. Samuel também foi profeta. And he was also a prophet. Então Samuel encerrou o tempo dos juízes e iniciou o tempo dos profetas. Samuel ends the time of the era of the judges and starts the era of kings. E aí, quando terminou esse tempo, Era of prophets and Deus, the era of kings. Deus parou de levantar juízes He stopped lifting up judges. para levantar profetas. Parou? Parou de levantar juízes para levantar He profetas. stopped, he eliminated judges and also prophets. E começou a levantar esses profetas para que o povo fosse guiado pelos profetas. And then he. Okay. So he eliminated judges and lifted up prophets? Yes. Okay. He eliminated judges, lifted up prophets so that they could lead the people. E aí o povo seria guiado pelos profetas. So then the people would then be led by the prophets. Deus ia falar através deles com o povo. God was going to speak to them, to the people. Mas parece que o povo já estava cansado. But it seemed that the people were tired, E alguém teve uma and then somebody had what? ideia. An idea. Alguém teve uma ideia. Always an idea. Aí pensou assim, olharam para o mundo They looked at the world e falou assim, por que a gente não é igual a eles? and they said, why are we kind of like them? Mais ou menos como muita gente faz hoje. It's kind of like how people do it today. Olha para o mundo e fica querendo ser igual. They look at the world and like, why am I not like the world? E aí falou assim, eles todos têm rei. They're like, listen, they all have kings. Por que a gente não tem rei? Why can't we have kings? E Deus, não, eu que vou governar vocês. And God says, no, I will reign over Eu you. vou conduzir vocês. I will guide you guys. Não, nós queremos rei. And they say, no, we want a king.
E Deus falou assim: os reis não vão fazer bem para vocês, não. And he says, kings will not do well for you. Eles vão tomar as coisas de vocês. They will take things from you. Eles vão cobrar impostos de vocês. They're going to charge taxes from you. Eles vão dominar vocês. They would literally dominate Não, over todo you. mundo tem rei, a gente quer o rei também. No, everybody has a king and we want one. Vamos arrumar um rei bacana para vocês, bonito. So then let's find a nice, cool king for you that's E very aí good looking. veio Saul. Then Saul comes. Saul era um homem bonito. Saul was a very handsome Um rei man. que todo mundo se orgulhava. Fala, o nosso rei lá, como é que ele é um King that everyone bonitão. was proud of. They would look at him and say, look at our king. E aí vocês conhecem a história. And you know the story. Saul começou bem, Saul started great conquistando terra, ganhando, ampliando o reino. and just kept winning battles and expanding the kingdom. No final deu ruim. And in the end, goes bad. Deus teve que tirar Saul. God had to take Saul out. Por que Deus teve que tirar Saul, gente? Why did God have to take Saul out? Porque Saul não obedeceu a Deus. Because Saul did not obey God. Deus falou para ele para não trazer as coisas, ele trouxe. God said, don't bring things from the battle. He did. Ele teve uma ideia He had an idea. e trouxe as coisas. He brought things in he should have. E aí quando ele ficou apertado para responder por que trouxe as coisas, And when he kind of got like cornered to answer the question, why did you bring spoils from the battle? ele arrumou uma desculpa. He kind of made up an excuse. Não, a gente trouxe para sacrificar para você. He says, no, I brought it so that I can actually sacrifice it to God. E aí Samuel, que era o profeta, And then Samuel the prophet, que tinha ungido ele rei, who had anointed him king, diz para ele: Deus se agrada mais de obediência do que sacrifício. says to him, God, he takes pleasure more in obedience than sacrifice. E tirou Samuel. And then he removes Saul. Samuel tirou Saul, desculpa. Samuel removes then Saul. Confusão. E aí quem veio? And who comes after? Davi. David. Deus foi lá na casa de Jessé, pai de Davi. Samuel goes to Jesse's house. E aí tinha muita gente lá, muitos filhos. A lot of children that he had. E Jessé apresentou todos os filhos. And Jesse goes and introduces to Samuel all of his sons. E nenhum deles era ele. And none of them was it. Então Samuel pergunta: não tem mais filho? And Samuel says, you don't have any other children? Ele fala: tem um lá que está no pasto lá cuidando das And he ovelhas. says, well, there's a shepherd out there somewhere. Acho que Jessé deve ter falado: mas não é ele não. I think Jesse probably said, but it's probably not Deve him. ser um desses aí. It's probably one of these. Não estava levando a menor fé em Davi. He really didn't really consider David at all. Aí Samuel fala assim: não, traz ele lá. Samuel says, no, bring him. E quando trouxe, Deus falou: é esse. And when he sees David, E God aí says, that's him. ungiu a Davi como rei de Israel. He then anoints David as the king of Israel. De novo, gente, Once again, ele ungiu a Davi, he anoints David, mas demorou para acontecer. but it took a long time to take place. Igual demorou para acontecer com Abraão, The same way that it took time for Abraham, demorou para acontecer para Davi chegar lá. but it also took time for David to get to it. Mas Davi esperou. However, David waited. Davi foi aprovado nas suas provas. David was an approved man in his trouble. Por isso ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. That is why he's considered a man according to God's heart. Porque várias vezes Because many ele times foi provado he was tested e ele foi aprovado. and he was approved in his testing. E nesse momento, And in this moment, Saul começou a persegui-lo Saul starts to persecute e him, queria matá-lo, to kill him, porque ia perder o reino para ele. because he was going to lose the kingdom to David. Ele fugiu de Saul. He ran away from Saul. E por algumas vezes And several times, ele teve a chance de matar Saul he could kill Saul, e ele seria o rei, and he was going to be king. mas ele não ousou tocar na vida de Saul, But he could not touch the life of Saul, porque ele sabia que tinha tempo. an anointed of God, because he knew there was a time. Não era ele que ia se tornar rei. He wasn't the one that was going to become king Não era himself. ele que ia tomar aquela posição. He wasn't going to be the one to take up that position. Deus ia colocar ele lá. God was going to put him Assim there. como Deus pôs José, In the same way he put Joseph. assim como Deus pôs Moisés In the same way that God put Moses. e muitos outros. And many others. Assim Deus
colocou Davi In no the trono. same manner, he put David in the E throne. Davi começou a reinar. David starts to reign, E Davi foi o que mais conquistou terras. and David was the one that conquered the Foi o most reino land, mais próspero em termos de conquista. the most prosperous time of as far as winning of battles. Ele avançou e conquistou quase tudo. He advanced and he conquered almost all. E foi o rei modelo, He was the example of a king. o rei padrão, He was the pattern that's the standard that was o set. melhor momento da nação Israel. The greatest moment, era, time of the people of Israel. Por isso que as profecias citam Davi, That's why prophecies, they talk about David a lot. citam a restauração do reinado de They Davi, mention the restoration of the reign of por David causa de tudo que Davi fez because of everything he did e de como ele agradou a Deus. and how he pleased God. Então Davi, So David, quando olhou para o reino when he looked at his kingdom e viu que o reino havia prosperado and he saw that things prospered e que todo mundo tinha as suas casas, and that everybody has its homes, ele parou para pensar, he stopped and he thought, e aí ele não teve uma ideia, and then he didn't have an idea. ele teve uma inspiração do Espírito Santo. He had Ele teve inspiration from the Holy Spirit. desejo de agradar a Deus. He had a desire to please God. E ele falou assim, mas aonde está a casa de Deus? But he says, where is God's place? Certamente ele pensou na história, He certainly thought of the story. e ele pensou assim, quando o meu povo estava no deserto, He certainly thought when my people were back in the desert, nosso povo tinha as barracas the people had its tents, e tinha o tabernáculo. but there was a tabernacle there. Deus tinha uma barraca. God had a tent. Agora nós chegamos na terra prometida. But here we are in the promised land. Nós não somos mais um povo peregrino. We are not these people that are sojourning. Todos estão construindo suas casas. Everybody's building their homes. Eu quero construir uma casa para Deus também. I also want to build a house for God. E aí ele quis construir uma casa para Deus. So then he wanted to build a house for God, Para que Deus pudesse habitar so com that eles na God terra could dwell prometida. with them. Mas Davi havia sujado sua mão de sangue porque era um guerreiro. But David had his hands dirty because he was a warrior. E Deus disse para ele, você não vai construir essa casa. And God tells him, you won't build it. Quem vai construir essa casa é seu filho. He says, your son will build it. E aí Davi preparou tudo para deixar tudo prontinho para Salomão só construir. And then he gets everything ready for Solomon just to build it. Então Davi morreu, David passes. Salomão herdou o reino. Solomon comes to power. Salomão também avançou a conquista na terra prometida. Solomon also expands the kingdom. Mas Salomão era mais clássico, não era muito guerreiro. But Solomon was more classic or classy. He wasn't a warrior. Ele tinha seu exército, sim, He também. had his army, of course. Mas ele tinha muita sabedoria But he had a lot of wisdom. e ele fez muitos acordos. And he did a lot of accords. E ele conquistou muita coisa pelos seus acordos, And through that, he really conquered a pela lot. sua sabedoria. Because he was such a Os wise man. reis vinham e se subjugavam a ele. Kings would come and submit to him. E aí ele construiu o templo, He then built the temple, o famoso Templo de Salomão. the famous Solomon's temple. E aí depois And then after disso, this, foi colocado ali a arca, the ark was there. foi colocado aquelas mesmas coisas. Everything in the tabernacle was put there. Exato, tudo que era do tabernáculo era colocado ali. Everything that came from the tabernacle was set inside. E ele tinha a mesma disposição do tabernáculo. And it had the same, kind of like layout as of the tabernacle, Isso, a mesma planta, né? the same blueprint. E ele tinha 3 partes. It was 3 parts. E aí eu queria que você botasse a outra, And Drew, I wanted you to put the next one, que é a planta do templo, which is the temple's blueprint, que é a mesma do tabernáculo. which is the same as the tabernacle. Então essa parte de fora So the outside part é o átrio. is the atrium, Aí quando entra ali, que está no lugar santo, the holy place. minha caneta, hein? Minha caneta, gente. Pega minha mochila para mim, vou pegar minha caneta para ficar mais fácil. 2 minutos. Aqui, ó. Aquela canetinha, gente. Então, essa parte toda aqui é o átrio. So all of this part here is the atrium. Aqui
é o santo lugar. This is the holy place. Aqui é o véu. This is the veil. E aqui dentro, And inside o lugar santíssimo, o santo dos santos. is the holy place, or actually the most holy. Então aqui era um tipo meio público. This was kind of like a public Era place. liberado para entrar por aqui. The gate was here, everybody could come in. Isso aqui era aquela cerca de pano que vocês viram na foto. This is the gate, or a fence around like the previous picture you saw. E aqui entravam os sacerdotes. The priests would enter here, the Então, aqui holy eles place. ofereciam sacrifícios aqui, cerimônias. They would offer sacrifices here and ceremonies. E o sumo sacerdote, And the high priest, ele tinha que oferecer um sacrifício aqui por ele, he had to offer a sacrifice here for himself para que ele pudesse entrar aqui dentro. so that he could enter here. E aqui dentro tinha uma mesa. And there was a table E inside the most aqui holy ele place. iria oferecer sacrifício pelo povo. And then he would then offer sacrifice for the people in there. E se ele não oferecesse sacrifício aqui, And if he didn't offer a sacrifice, ou se ele oferecesse um sacrifício aqui de um cordeiro aleijado, por exemplo, or if he offered like an animal that was not perfect, e Deus não aceitasse esse sacrifício, and God did not accept the sacrifice, quando ele entrasse aqui, when he would enter here, ele seria morto, he would die. porque aqui estava a presença de Deus. Because here the presence of God Esse era o was. santo dos santos. This was the most holy place. Assim como aconteceu no tabernáculo, In the same way that the tabernacle was, como aconteceu no tabernáculo, in the same way that it happened in the tabernacle, aconteceu aqui, also it would happen na here. consagração. The consecration. Quando construíram, eles consagraram ao Senhor. When they built it, they consecrated to the Lord. E o Senhor desceu ali e queimou o incenso. And the Lord comes down queimou o and sacrifício. burns the sacrifice. E ali foi a habitação do Senhor. And then God starts dwelling in. E a história segue. And the story continues on. Agora Deus habitava naquele lugar. Now God was dwelling in this temple. E depois de Salomão, And after Solomon, o reino se dividiu. the kingdom was divided. Filho de Salomão, que era o herdeiro, ficou com uma parte. The son of Solomon, who was the heir, got a piece. E general de Salomão ficou com a outra parte. And a servant or a general of Solomon stayed with the other. E aí quando você lê na Bíblia, And when you read in the Bible, Israel e Judá, Israel and Judah, significa o mesmo Israel que foi dividido. it means the same nation but split. Duas tribos ficaram no sul, Two tribes in the south stuck together, que era Benjamim e Judá. which was Benjamin and Judah. Uma tribo de Benjamim era muito pequena e deram o nome de Judá. Since Benjamin was so small, they gave the whole area Judah. Então o sul So era the Judá south was Judah, e a capital era Jerusalém. and the capital was Jerusalem. E no norte And in the north, era Israel it was Israel, e a capital era Samaria. and the capital was Samaria. Então 10 tribos ficaram no norte, 2 tribos no sul. So 10 tribes stayed north, 2 tribes stayed south. Então quando você lê na Bíblia Israel e Judá, parece que é a mesma coisa, mas não é. So when you read in the Bible, Israel and Judah seems to be the same, but it's not. Em Israel, no norte, só teve reis maus. In the north of Israel, only bad kings came Reis out. maus são reis que não fizeram a vontade de Deus, não agradaram a Deus. Bad kings means kings that did not do the will of God. They didn't please God. E no reino do sul teve reis maus e reis bons. And in the kingdom of the south, there was good and bad kings. E aí a história continua. So then history continues. E aí a Síria entrou lá e conquistou Israel. Assyria comes in and takes over. Mais tarde, anos depois, Babilônia conquistou Judá. After Babylonia comes, years later, many down the line, and conquers Judah. E aí foi o cativeiro babilônico. And it was like the Babylonian captivity, Aquela época de Daniel e daqueles amigos de Daniel. where Daniel and his friends come up. Ó, isso não estava no script não, mas está bom. This wasn't in my script, but that's good. E aí o que acontece? So what happens? Eles passam 70 anos no cativeiro. 70 years they're in captivity. E depois Deus levanta um imperador da Pérsia, Then God lifts up a king or emperor from Persia, Ciro, o nome dele. Cyrus. Deus chama ele de ungido. God
God calls him an Mas anointed one. ele não era do povo de Deus. But he wasn't from the person of God, Ele é or chamado people de of God. ungido porque ele foi um escolhido por Deus. He was called an anointed one because God just chose him. Deus escolheu ele para libertar o povo da escravidão da Babilônia. God chose him to free the people from Babylonian slavery. E aí liberta o povo. He then frees the E o people, povo volta para Jerusalém and people come back to Jerusalem para estabelecer, restaurar o templo, restaurar os muros, to establish then the temple and the walls restaurar a lei, o sacrifício. and the law and the sacrifices E isso é a missão que Neemias tem. and the laws. That's Nehemiah's Vocês vão mission. ler o livro de Neemias e o livro de Esdras está falando dessas You will coisas. read Nehemiah and Ezra and you'll find these in E there. aí o que acontece? Israel quer ir também. So then Israel also wants to go, the E nation. aí Esdras para eles. And Ezra says no. Ah, não, peraí. Says, hold on a second. Vocês se misturaram. You guys mixed yourself up. Vocês não foram fiéis a Deus. You weren't faithful to God. Vocês aceitaram outros deuses. You accepted other gods. Casaram com as mulheres de outros deuses. You married women from other gods. E vocês se misturaram todos. And you guys are all mixed. Nós não queremos que vocês venham, não. We do not want you to come. A menos que vocês deixem as mulheres e os filhos para trás. Unless you leave the women and children behind. Vocês vierem, é só judeu, raça pura, sem mistura. If you come, only Jews, pure race, that's it. E assim aconteceu. And that is how what happened. Esse, queridos, é o problema que existe entre judeu e samaritano. That is the problem that exists between the Jews and the Samaritans. Quando você lê no Novo Testamento que o judeu não falava com o samaritano, When you read in the New Testament that Jews had problems with é Samaritans, porque o samaritano era o do norte, it's because Samaritans were from the north que se desviou. that just was the part like deviated Ele themselves se misturou com os gentios. and mixed with the Gentiles. Então eles não eram judeus legítimos. So they were not a legitimate Jews. Lembra quando a mulher samaritana pergunta para Jesus onde se devia adorar? Remember when the Samaritan woman asked Jesus, where should we worship? Porque os samaritanos tinham essa pergunta na cabeça. Because the Samaritans had truly this question in their minds. Desde aquela época. All the way back then. Porque naquela época eles estavam no norte, em Because Samaria. they were in the north, in Samaria. Mas o templo era em Jerusalém. However, the temple was in Jerusalem, sul. in the south. E aí eles ficavam, vem cá, e agora nós vamos ter que ir lá em Judá, nós dividimos. And they would say, hold on a second, how do we go? Because we're divided. How do we go back Será que a down gente pode south? sacrificar aqui mesmo ou tem que ir lá em Jerusalém sacrificar? Can we sacrifice up here or do we got to go to Jerusalem? Muitos samaritanos desciam para sacrificar em Jerusalém. Many Samaritans would go all the way down to Jerusalem to sacrifice. Outros resolviam isso por lá mesmo. Others would just sacrifice there. Então isso era a pergunta da mulher samaritana. That is the reason she asked that question to Jesus. E Jesus disse nem lá nem cá, né? And Deus Jesus é said- espírito e adorar a Deus em espírito e verdade. Jesus says, well, it's not either there or here. You got to, worship in spirit and in truth. E depois então, Then o templo foi reconstruído, the temple was restored. tudo restaurado. Everything was built again. E seguiram And they viagem. continued. Aí tem o Império Medo-Pérsia, Then the Medo-Persian Empire comes up. depois tem o Império Grego Then the Greek Empire comes e up. depois vem o Império Romano. Then the Roman Empire starts. E quando Jesus vem, And when Jesus comes, Israel estava de novo debaixo do império, de um império e o Império Romano. and when Jesus comes, the people of Israel once again are under another empire, this time the Roman. Não era mais aquela escravidão como no Egito, como na Síria, como na Babilônia, It wasn't slavery like Egypt or Assyrian or Babylonia. mas o povo era escravo. However, the people were still Pagavam slaves. impostos mais caros, They had to pay the most expensive tinha muitas taxes. limitações. They were very limited in a lot of things. E Jesus chega nesse contexto. And Jesus arrives in that context. Então aí a gente entende So now we can understand porque o povo de Israel why the people of Israel tinha um clamor, had this burning desire. o mesmo clamor que eles tinham lá no Egito. They had this cry, the same cry when they were in O Egypt. clamor deles era liberta-nos. The cry was free us. E havia uma promessa, And there was this promise, a promessa de um Messias. the promise of a Messiah. Moisés é um exemplo de Messias, Moses was an example of a porque Messiah ele foi um salvador, because he was the savior. mas ele foi um Senhor. However, he was not, Ele foi um and he Senhor. was the Lord.
Porque ele salvou o povo, Because he saved the people. ele libertou o povo da He escravidão. freed people from E slavery. ele diz para o povo: segue-me. And he tells people, follow me. E ele foi aquele que governou sobre o povo. And he was the one that reigned or governed over the E people. todo aquele que se rebelou contra And Moisés everyone that rebelled against Moses recebeu o juízo de Deus. received a judgment from God. Porque quem se rebelava contra Moisés And whoever rebelled against Moses se rebelava contra Deus. would rebel against God himself. Então o povo aguardava o Messias. So people were waiting for Messiah. Nós precisamos lembrar We need to que as remember coisas do Velho Testamento that the things of the Old Testament apontava para o que havia de vir. would point always to things that were to come. O Velho Testamento era sombra The Old Testament is a shadow de uma realidade que estava para vir. of a reality that was to come. Então o povo estava ali escravizado pelo Império Romano, So the people were there enslaved by the Roman Empire, buscando libertação, seeking to be freed, clamando por libertação. crying for freedom, E aparece Jesus. and Jesus appears. E Jesus aparece dizendo o quê? And what does Jesus appear saying? Arrependei-vos, que é Repent. chegado o reino dos céus. For the kingdom of heaven is here. O reino dos céus é chegado. The kingdom of heaven is here. E eles receberam a Jesus And they received Christ como o libertador. as the one that was liberating them. Toda a expectativa deles All of their expectations é que Jesus iria is libertá-los. that Jesus was going to free them. Por isso que no final, That's why in the end, quando Jesus está entrando em Jerusalém, he's entering Jerusalem. eles colocam os ramos para Jesus passar no burrinho. They put the leaves on the floor, on the path for Jesus to walk in. E eles gritam: Hosana! And they would scream, Hosanna! Hosanna, Hosanna. Bendito que vem em nome do Senhor. Blessed are the ones that come in the name of the Lord. E o que significa Hosana? What does Hosanna mean? O que significa Hosana, que a gente canta tanto? What does Hosanna mean? Liberta-nos. It means free us. Liberta-nos. Free us. Liberta-nos, você que vem em nome do Senhor. Free us, you who came in the name of the Lord. Liberta você que é o Messias. You, the Messiah, free us. E Jesus vai para a cruz. And Jesus goes to the cross. E Jesus morre naquela And he cruz. dies on the cross. E quando Jesus morre naquela cruz, And when he does die, aconteceu algo tremendo, irmão. something tremendous happens. Eles não perceberam, They couldn't perceive it, mas Jesus estava libertando eles. but Jesus was freeing them. Não a libertação que eles estavam tendo It- todos os anos, It wasn't the freedom that they were expecting all these years, por toda aquela história. of all this history that Era that they went chegada a through. plenitude dos The tempos. fullness of time had arrived. Não era mais uma sombra. It wasn't a shadow anymore. Agora era a realidade. Now it was here, reality. Agora era para sempre. It was forever now. Agora o Filho de Deus The veio. Son of God was here. E Jesus morreu na And he cruz. dies on the cross. E quando Jesus morreu, amados, When he dies, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. the veil of the tabernacle in the temple was ripped from top to bottom. Lucas 23, 44 a 46. Luke 23, verse 44 to 46. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. while the sun's light failed, and the curtain end of the temple was torn in two. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I E commit my dito spirit. isto, morreu. And saying this, he died. Se vocês leem também Mateus 27, 51 If you also read Matthew 27, 51, e Marcos 15, 38, and also Mark 15, 38, fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. it says that the veil was ripped from top to bottom. Amados, Brothers, esse episódio foi sobrenatural. this was a supernatural event. Foi sobrenatural porque Jesus estava lá na cruz morrendo. It was supernatural because Jesus was in the cross dying, E foi no mesmo horário. and it was at the same time. Não era mas foi sobrenatural por causa do véu. But it was supernatural because of the veil. Porque aquele véu que a gente mostrou ali, Because the veil that we showed up se here, você puder mostrar de novo a if you planta, could show us again, isso aí, esse era o tamanho do véu. this was the size of the veil. Esse véu tinha 60 pés de altura. It was 60 feet high.
E ele tinha 30 pés de largura. and it was 30 feet wide, E ele tinha quase 5 inches de espessura. and it was almost 4 inches thick. Não era como o véu de uma noiva que você pode ver através dele. It's not like the veil of a bride that you can see her Era face. véu bordado à mão, It was by hand, dessa grossura. handmade this thick. Podia juntar vários homens que não rasgavam aquele véu. You could put a bunch of men on it and it wouldn't be able to rip that. Tinha que botar uma junta de boi de um lado e outro de outro para rasgar They aquilo. would have to put 2 donkeys on opposite sides to rip that. E olha a altura. And look at the height. E ele rasgou de cima para baixo. And it ripped from the top to the bottom. Deve ter ficado só um pedacinho aqui sem rasgar, Oh, probably just a little bit of the bottom was uncut para poder mostrar que foi de cima para baixo. to be able to show that it was from top to bottom. Esse véu era inteiro aqui. It was a full piece right here. O sumo sacerdote entrava por aqui ou por aqui, The high priest would go into these sections pelos lados, on the sides porque ninguém podia ver o que estava além do véu. because no one could see what was behind. Qualquer um que olhasse ali dentro morreria. Anyone that looked in there would die. Lembra em Isaías 6, quando ele teve a visão? Remember in Isaiah 6 when he has the vision? Ele viu lá dentro. He saw in there. Ele viu os querubins. He saw the cherubims. Ele viu a presença do Senhor. He saw the presence of God. E a visão foi tão real And it was such a surreal or real vision que ele disse assim: that he says, ai de mim que vou perecer, woe to me, I will perish. porque os meus olhos viram. Because my eyes saw. Porque eles sabiam que ninguém podia ver. Because he knew nobody can E see quem this. visse morreria. Whoever saw died. Mas no dia em que Jesus morreu, But when Jesus died, esse véu caiu this veil was ripped, totalmente. completely done. E expôs tudo que estava lá And it atrás. showed everything that was in there. Imagina o sacerdote chegando correndo Imagine the high priest kind of coming into this e ver tudo lá dentro. and see everything in there, E ninguém morreu. and nobody died. Não aconteceu nada. Nothing happened to them. Por quê? Why? Essa é a grande mensagem. This is the great message. Essa é a grande diferença de Velho e Novo Testamento. That is the great difference between Old and New Testament. E nós vamos ver isso proclamado no Novo Testamento. And we will see this being proclaimed in the New Testament. Foi uma prova It was a proof de que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. that God does not anymore dwells in the temples made by men. Ele não estava mais lá. He wasn't there anymore. Ele não estava mais lá. He wasn't there. Não estava mais lá. No, not anymore. He wasn't there. E Jesus ressuscita Jesus resurrects e promete enviar o seu Espírito. and promises to send his spirit. Em Atos 2, Acts chapter 2, a promessa se cumpre. the promise then is fulfilled, E o Espírito é derramado and the Holy Spirit is poured sobre a igreja. over the church. Amados, Brothers, eu imagino I can a imagine alegria do Pai the joy of the Father em Atos 2. in Acts chapter 2. Em Atos 2 fala de gozo, In Acts chapter 2 talks about this joy. de uma alegria, It was a de rejoicing barulho, of this de noise, vibração daqueles irmãos. of this cheering from the Aqueles brothers. irmãos que estavam sendo cheios do Espírito Santo. They were being filled of the Holy E a Spirit, cidade toda se ouviu. and the whole town could hear him. E a cidade estava cheia. And it was a full town at the time. O que estava acontecendo ali? What was happening at this moment? Deus estava vindo habitar no meio da igreja. God was coming to dwell in the midst of the church. Agora não era uma tenda para Deus. It wasn't a tent for God. Não era uma casa para Deus. It wasn't a house for God. Era Deus restaurando o Adão. It was God restoring Adam. Era Deus dando vida ao Adão. It was God giving life to Adam again. Adão estava vivo e morreu. Adam was dead, now he's alive. Nós éramos mortos e revivemos. We were dead, but now we are alive. Porque foi restaurada a comunhão. Because the communion was restored. Deus de novo veio habitar em nós. God once again comes to live in us. A vida
vida veio para nós. Life came to us. Nós nos unimos à vida. We have been united with life. E aí temos vida agora porque estamos nele. We have life now because we are in Porque Him. antes estávamos mortos. Because before we were dead, Mortos dos nossos pecados. dead in our sins. Mas agora ele se uniu a nós. But now He unites Himself with E us. aquele gozo que Deus estava sentindo, And this joy that God Himself was eles feeling, sentiram. they felt. E eles falaram novas línguas. And they then couldn't hold it in spoken tongues. Porque não tinha palavras para expressar aquele Because gozo. there were no other words to E express foi the joy. júbilo. And it was E uma party, alegria it was completa. rejoice Uma complete. festa. It was just a Porque feast. Deus estava agora vindo morar com a igreja. Because God was now coming to live with the church. Aqueles que receberam a Jesus The ones that have received Christ, foram feitos filhos de Deus. they were made children of God. De volta para casa. Back home. Deus restaurou o que Adão destruiu lá. God restored what Adam destroyed. Voltamos para o princípio de tudo. We have gone back to the beginning of everything. Agora Deus pode cumprir o seu propósito. Now God can then fulfill O His que Deus purpose. queria quando criou o homem. What God wanted when He created mankind. Deus queria uma família de muitos filhos. God wanted a family of many children. De muitos filhos semelhantes a Jesus. Many children in the likeness of Jesus. A promessa se cumpriu. The promise was fulfilled. Há um texto em 1 Pedro 2:9. There's a verse in 1 Peter 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. No texto de Êxodo que nós lemos, The verse in Exodus that we read, Deus fez uma promessa. God made a promise. Vós sereis. You shall be. Aqui Pedro está dizendo, Here Peter says, vós sois. you are. Vós sois. You are. Nós não seremos sacerdócio We real. will not become high Nós priests. somos sacerdócio real. We are high priests. Cumpriu-se a promessa. The promise has been fulfilled. Somos propriedade exclusiva de Deus. We are His own possession. Quando fala de propriedade exclusiva, When He talks about somebody's own possession, está dizendo assim, nós somos separados para Ele. it says we are set aside for Him. Santos significa separados. Holy means set aside. O sacerdote The priest era separado exclusivo para Deus, was set aside exclusively for God, para servir a Deus, to serve God, para servir em volta do templo. to serve the temple. Tudo que se referisse àquilo era com eles. Everything that had to do with that was with them. Era o sacerdócio real. They were the royal ones. Era o povo de propriedade exclusiva. They were the own possession of God, Separados para set isso. aside for this. Hoje nós somos esse povo. Today we are these people. Nós somos separados We are separated para servir a Deus to serve God com exclusividade. with exclusivity. Separados da imundícia do mundo. We are separated from the world. Resgatados. We are rescued, Salvos dessa geração perversa. saved from this perverse generation, Salvos da escravidão do pecado. saved from slavery of sin. Nós não éramos escravos de Roma. We weren't slaves of Rome. Deus não veio libertar o seu povo de Roma. God does not come to free us from Rome. Deus veio libertar o seu povo do império das trevas. He came to free us from the kingdom of Do darkness, domínio do pecado. from the dominion of sin, Da escravidão do pecado. from slavery of sin, Para nos fazer livres. to make us free, Livres para obedecer Ele. free to obey Him. A promessa se cumpriu em Jesus. The promise was fulfilled in Jesus. Amém, queridos? Amen, brothers. Isso é o que somos hoje. This is what we are today. Deus nos chamou God called us
para sermos participantes do seu propósito. to be participants of His purpose. Nós agora somos família de Deus, We are now family of God, filhos de Deus, children of God, e nos chamou para sermos cooperadores com and Ele. He called us to cooperate with Him. Ser sacerdote To be a priest significa isso, means this, cooperar com Deus. to partake with God. Deus, o Pai, trabalha até hoje. God, the Father, He works till today. Jesus trabalha até hoje. Jesus works till today. O Espírito Santo trabalha até hoje. The Holy Spirit works till today. E os filhos de Deus trabalham até hoje. And the children of God work till today. Deus criou o homem para trabalhar. God created man to work. Deus trabalha, irmãos. God works, brothers. Trabalho não é coisa do pecado, não. Work is not a sinful thing, or it didn't come from sin. Nós somos feitos para trabalhar. We were made to work. Deus mandou Adão trabalhar antes de pecar. God told Adam to work before sin came Jesus into the veio aqui e world. trabalhou muito. And he worked a lot. E disse, meu pai trabalha, eu trabalho também. Jesus came and worked a lot and said, my Father works, so I work as well. E o trabalho continua. And the work keeps going. Os filhos de Deus não são preguiçosos. Children of God are not lazy people. Não são ociosos à toa que não tem nada para fazer. We are not just not thinking or not doing anything, having spare times in our hands. Deus agora nos incluiu no seu propósito. God has included us into His Então purpose. Deus nos chama hoje So He calls us today e diz, olha, and says, eu tenho um propósito. I have a purpose for Eu you. quero ter uma família I want to have a family de muitos filhos of, semelhantes a Jesus. of many children in the likeness of Vocês Christ. querem vir of Jesus. para essa família? Do you want to come to this family? E a gente responde, sim, eu quero. And we say, yes, we do. Ele fala, ok, mas eu tenho algo mais para esses. Okay, but I have something else for you. Quando vocês vierem, When you come, vocês vão cooperar. you're going to work Porque o meu propósito não está completo. because my purpose is not fulfilled. Mas eu vou dar a vocês todas as condições para But I cooperar. will give you all the tools necessary to fulfill it. E eu quero duas coisas de vocês. And I want two things from you. A primeira The first é que vocês sejam como Jesus. is that you be like Jesus. Vocês precisam crescer, You need to grow porque vocês foram resgatados. because you were rescued. Vocês, como eu falei ontem, têm uma outra mente. Like I said yesterday, you have a different mind. Se pareciam mais com filhos do diabo. You looked like more of children of God, E agora of the vocês devil. precisam parecer com filhos de Deus. Now you need to look like children of God. E eu mostrei a vocês um modelo. And I showed you this model. O modelo é meu filho. And the blueprint, and the model was my son. O modelo é Jesus. The model is Jesus. Olha para ele. Look at him. Aprende com ele. Learn with him. Imitem ele. Imitate him. Sejam como ele. Be just like him. Porque eu quero muitos igual a ele. Because I want many just like him. Então eu estou chamando vocês So I'm calling you para ser meus filhos. to be my children. Para a gente desfrutar dessa comunhão. For us to enjoy this fellowship. Toda a comunhão que eu tenho com Jesus, Every fellowship I have with Jesus, eu quero ter com vocês. I want to have with you. E nós vamos ser uma família. And we're going to be a family together. Mas eu quero que vocês sejam como Jesus. But I want you to be like him, like Porque Jesus. ele é o filho que me agrada. Because he was the son that pleased me. Ele é o filho em que eu tenho prazer. He was the son that I have pleasure É in. nele que eu me deleito. He was the one that I delight in. Eu não quero filhos rebeldes. I don't want rebellious Filhos children. desobedientes. Children that are disobedient. Não, eu quero filhos que tenham comunhão comigo. No, I want children that have fellowship with me. E eu quero outra coisa. And then I want something else from you. Eu quero que vocês ajudem uns aos outros. I want you to help one another in Eu this. quero que vocês vão lá fora I want you to go out, trazer mais filhos. bring more children. Vai lá e traz mais gente. Go out there and bring more. Porque esses aí foram perdidos como vocês. Because they were lost just like you. Eles se perderam nesse mundo de trevas. They got lost in this darkness. E agora eles precisam de luz. And now they need light. Eles precisam que os senhores tragam eles. You need to bring them back. E quando eles vierem, And when they come, vocês vão ajudar uns aos outros. you will help one another Para que todo mundo cresça mais rápido. so that everyone may grow quicker. E a gente tenha uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. So that we can then have a family of many children in the likeness of Jesus. E é isso que eu quero. And that is what I want. E é para isso que nós somos chamados. And that is what we're called for. Por isso que Deus fez de cada um de nós sacerdotes. That is why God made of each one of us priests. Por isso que Deus deu a cada um de nós o seu espírito. That is why He gave to each one of us
His Spirit. e nos colocou aqui juntos. And He put us here together. Igreja, irmãos, Church, brothers, é família de Deus. is family of God. As palavras mudam com o tempo. Words may change with time. A palavra igreja The word church tem mudado. has changed. Às vezes, quando se fala em igreja, Sometimes when you say church, se pensa em instituição. it comes to mind an institution. Outros pensam num prédio. Others think of a building. Igreja não é isso. That is not church. Igreja é a família de Deus. Church is the family of God. Igreja somos nós, querido. The church is here, is us. Quando a gente pensa em igreja, When we think church, alguém pensa assim: somebody may think or say, eu não vou mais à igreja. oh, I'm not going to church anymore. Não existe isso. There is no such thing. Não existe ir à igreja. There is no such thing as going to church. Ou você vai ser igreja ou você não vai ser igreja. Either you will be or you will not be church. Ninguém vai à igreja. Nobody goes to church. Você é a igreja. You are church. É a igreja que vive. You, the church, lives. É a igreja que vai. It's the church that goes. Igreja é uma família. The church is a family. E nós somos essa família. And we are this family. É isso que Deus quer. That's what God wants. Então nós somos feitos sacerdotes So we have been made priests para ser igreja, to be church, para ser família to be e family, para cooperar com o crescimento dessa família. and to help with the growth of this family. Esse é o nosso trabalho. That is our job, Cooperar com o crescimento da família. to cooperate with the growth of this family. Como nós falamos ontem, Like we said yesterday, teve muita ideia pelo caminho, many ideas came up along the way. muitas mudanças. Many changes came up. A igreja ficou desfigurada. The church is completely disfigured. Quando fala a palavra igreja, vem muitas coisas na cabeça. Like I said, when we say the word church, many things come up in your mind, in someone's mind. Vamos renovar a mente. Well, let's renew the mind. Igreja Church é a família de Deus. is the family of God. E nós temos que olhar para duas coisas. And we must look at two things. Jesus, Jesus, que é o nosso modelo, who is our model, e a igreja and the church do primeiro século. of the first century, the first Ela nos church. diz como que a igreja era. It tells us how to live. Eu tenho um modelo para mim. I have an example or a model for me. Eu, Manuel, Manuel, tenho que ser como Jesus. I must be like Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus. I must look at Jesus. Eu quero ser como Ele. I want to be like him. Eu preciso aprender com Ele. I need to learn with him. Mas nós, como igreja, But us, as a church, nós olhamos para a igreja de Atos. we look at the church of Acts. Individualmente, Individually, eu preciso me expressar como Jesus. I must express myself like Christ. Juntos, Together, eu preciso me expressar. Nós precisamos nos expressar como a igreja do princípio. we must express ourselves as the first church in Acts. A gente vai ver muito fortemente em Atos capítulo 2 e capítulo 4. We will see very, very clear in Acts chapter 4 Como vivia a igreja. how the church lived. E é isso que precisamos restaurar. And that's what we need to restore. O nosso sacerdócio é esse. Our priesthood is O this. nosso serviço é esse. Our service is this. Restaurar a imagem da igreja. Is to restore the image of the church. Mas para isso, But for eu this, preciso restaurar a imagem de Cristo em mim. I must restore the image of Christ in me. A igreja de Atos, irmãos, The church of Acts, brothers, eles foram chamados cristãos. they were called Christians or Christos. Eles não se intitularam de cristãos. They weren't like, they didn't self-proclaim the title O Christians. povo de fora da igreja It was people out in the world começou a chamar eles de cristãos. started to call them Christians. Sabe por quê? Do you know why? Porque a palavra cristãos são iguais a Cristo, Because the word Christian means like Christ, semelhantes a Cristo, similar to Christ, ou pequenos Cristos. or little Christs.
Isso que significa cristão. That's what Christian means. Então o povo começou a ver aquele pessoal So they started to see those people, e começava a ver que eles se pareciam com Jesus. and they started to say, hey, they look like Christ, E like via Jesus. parecia com Jesus, via outro parecia também, e o They outro saw também. one and another, and they all looked like Christ. E apelidaram eles de cristãos. And they nicknamed them Christians, Que sejamos apelidados that de we may cristãos. have a nickname, someone nickname us as Christian, Que não seja uma classificação de estatística. that it may not be a classification in some sort of statistics. Ah, são tantos cristãos no mundo. Oh, there's this many Christians in the world. Que não seja por estatística, That it may not be because of that, mas que seja por vida. but that it may be because of life, Porque eles vão olhar em nós because they will look in us e vai apontar para Cristo. and it will point to Christ. Então, cada precisa buscar a semelhança com So Jesus. everyone must seek to be like Para Christ, que a gente possa expressar como aquela igreja se so that expressou. we then may express like the first church did, Para que a gente possa ser chamado so that we may be called cristão. E Christians. igreja é família. Church is family. Amém? Amen. Vamos continuar, que o Senhor nos abençoe. Let us continue, and may the Lord bless us. Não hoje, amanhã. Not today, we'll continue tomorrow.